Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Por que não tenho lucidez? Chovera sem parar toda a semana. A terra estava empapada e por todo o caminho encontravam-se grandes poças d'água. O nível da água tinha subido nos poços e os sapos estavam exultantes, coachando incansavelmente durante toda a noite. O rio transbordante ameaçava a ponte, mas eram bem-vindas as chuvas, apesar dos danos que estavam causando. Agora, entretanto, o tempo limpava lentamente. Viam-se manchas de céu azul bem acima de nós, e o sol da manhã dispersava as nuvens. Passariam meses até que as folhas das árvores, agora bem lavadas, de novo se cobrissem de poeira fina e vermelha. Era tão intenso o azul do céu que obrigava a parar e admirar. O ar estava purificado, e numa breve semana a terra se tinha tornado verde. Naquela clara manhã, a paz tinha descido sobre a terra. Num ramo morto de árvore próxima, pousava um papagaio solitário. Não alisava as penas, conservando-se muito quieto, mas os olhos se moviam vigilantes. Era de um verde delicado, de bico vermelho e brilhante, e cauda longa de verde mais pálido. Tínhamos vontade de tocá-lo, apalpar-lhe as cores, mas ao menor movimento ele alçaria voo, embora completamente imóvel, parecendo uma chama verde congelada. Sentia-se-lhe a intensa vitalidade, e ele parecia comunicar vida ao ramo morto em que estava pousado. Era extraordinariamente belo, de sustar a respiração. Quase não ousávamos tirar os olhos dele, de medo que desaparecesse no mesmo instante. Estávamos acostumados a ver papagaios, às dúzias, em seu voo tonto, ou pousados nos fios telegráficos, ou espalhados pelos vermelhos milharais novos. Mas aquela ave solitária parecia o foco de toda a vida, de toda a beleza e perfeição. Nada mais existia senão aquele vívido ponto verde sobre um ramo escuro, desenhado contra o céu azul. A mente estava vazia de palavras e pensamentos. Não notávamos sequer estar pensando. A intensidade daquele espetáculo trazia-nos lágrimas aos olhos, obrigando-nos a pestanejar. E o simples pestanejar poderia afugentar a ave. Mas lá ela permanecia, imóvel, tão acetinada e esbelta, as penas perfeitamente acamadas. Só uns poucos minutos se tinham escoado, mas aqueles minutos enchiam o dia, o ano, o tempo inteiro. Naqueles poucos minutos estava presente toda a vida, sem fim e sem começo. Uma experiência dessas não é para se guardar na memória, como coisa morta mantida viva pelo pensamento, também morredouro. É coisa totalmente viva, que não pode ser encontrada entre os mortos. Alguém chamou da casa, ao fundo do jardim, e o ramo morto, no mesmo instante, perdeu seu adorno. Lá estavam 3 pessoas, uma mulher e 2 homens, todos bastante jovens, provavelmente pelos 30 e poucos. Tinham vindo cedo, banhados e de roupas mudadas, e evidentemente não eram de classe endinheirada. Seus semblantes irradiavam ponderação, olhar claro e simples, sem aquele aspecto velado, produzido pelo estudo aturado.
A mulher era irmã do mais velho do grupo e o outro homem, seu marido. Sentamo-nos todos numa esteira com uma barra vermelha em cada extremidade. O tráfego fazia um barulho medonho e tivemos de fechar uma das janelas. A outra dava para um discreto jardim onde existia frondosa árvore. Estavam todos um pouco acanhados, mas dentro em pouco começariam a falar desembaraçadamente. Embora nossas famílias sejam abastadas, nós três preferimos levar uma vida muito simples e despretensiosa. Começou o irmão. Vivemos numa aldeola, costumamos ler um pouco e somos dados à meditação. Nenhum desejo temos de ser ricos e temos exatamente o que nos basta para viver. Sei um pouco de sânscrito, mas sinto relutância em citar com autoridade as escrituras. Meu cunhado é mais estudioso do que eu, mas somos ainda muito jovens para sermos considerados eruditos. O saber, em si, tem muito pouca significação. Só é útil porque pode guiar-nos, conservar-nos no rumo certo. Será exato que o saber é útil? Ele não será um empecilho? Como pode ser um empecilho? Perguntou um pouco ansioso. Positivamente, o saber é sempre útil. Útil em que sentido? Útil para se encontrar Deus, para se levar uma vida virtuosa. É exato isso? Um engenheiro necessita de saber para construir uma ponte, para desenhar máquinas, etc. O saber é essencial aos que se ocupam da ordem material das coisas. O físico precisa de sua ciência, pois é parte essencial de sua existência, porquanto, se não fosse ela, não lhe seria possível progredir. Mas o saber liberta a mente para descobrir? Embora o saber seja necessário para utilizar o que já foi descoberto, é bem certo que o estado de descobrimento é livre do saber. Privado do saber, eu poderia desviar-me da senda que conduz a Deus. Por que não deveis desviar-vos do caminho? O caminho está tão claramente traçado, e é tão claro o alvo. E que entendeis por saber? Por saber, entendo tudo o que experimentamos, lemos ou tudo que nos foi ensinado a respeito de Deus e das coisas que devemos fazer, das virtudes que devemos praticar, etc., a fim de encontrá-lo. Não me refiro, naturalmente, à ciência da engenharia. Há tanta diferença entre as duas coisas? O engenheiro aprendeu a alcançar certos resultados físicos mediante aplicação de conhecimentos acumulados pelo homem através de séculos, enquanto vós aprendestes a alcançar certos resultados espirituais mediante controle de vossos pensamentos, cultivo da virtude, prática de boas obras, etc., sendo tudo isso igualmente um resultado de conhecimentos adquiridos no decurso de séculos. O engenheiro tem seus livros e seus mestres, e vós os vossos. Ambos fostes instruídos numa técnica, e ambos desejais alcançar um certo fim, vós à vossa maneira, ele à sua maneira. Ambos estáis no encalço de resultados. E Deus, a verdade, é um resultado? Se é então coisa feita pela mente, e o que é feito pela mente pode ser desmantelado. Assim, pois, o saber é útil para o descobrimento da realidade? Não posso dizer-vos com segurança que não o seja, Senhor, apesar de tudo o que ponderais, respondeu o marido. Faltando o saber, como se pode percorrer a senda?
Se o alvo é estático, uma coisa morta, sem movimento, então um só caminho ou uma multiplicidade de caminhos pode conduzir a ele. Mas a realidade, Deus, ou qualquer nome que lhe deis, tem morada fixa? Endereço permanente? Claro que não, disse com veemência o irmão. Então, como pode haver caminho para lá? Ora, por certo, para a verdade não há caminho. Nesse caso, qual é a função do saber? Perguntou o marido. Vós sois o resultado do que vos foi ensinado, e nesse condicionamento estão baseadas todas as vossas experiências, e vossas experiências, por sua vez, reforçam ou modificam vosso condicionamento. Sois como um gramofone, que toca discos diferentes, talvez, mas sempre um gramofone. E os discos que tocais são feitos do material que vos foi ensinado, por outros ou por vossas próprias experiências. Não é assim? Sim, senhor, respondeu o irmão. Mas não existe uma parte de mim mesmo que não foi ensinada? Existe realmente? Ora, isso que chamais Atman, a alma, eu superior, etc., está também dentro dos domínios do que lestes ou do que vos ensinaram. Vossas asserções são tão claras e significativas que convencem, malgrado nossas próprias convicções, disse o irmão. Se estáis meramente convencido, não podeis ver a verdade do que foi dito. A verdade não é matéria de convicção ou concordância. Pode-se concordar ou discordar de opiniões ou conclusões, mas um fato não requer concordância. É um fato. Se percebeis por vós mesmo que o que se vos diz é um fato, não ficais meramente convencido disso. Vossa mente passou por uma transformação fundamental. Já não observa o fato através de um crivo de convicção ou de crença. Aproxima-se da verdade, de Deus, não munida de conhecimentos, nem de registro algum. O registro é o eu, o ego, o presunçoso, o sabedor, o instruído, o praticante da virtude, e que está em conflito com o fato. Por que então nos esforçamos para adquirir conhecimentos? Perguntou o marido. O saber não é parte essencial de nossa existência? Quando há compreensão do eu, o saber tem então o lugar que lhe compete. Mas, sem essa compreensão, o cultivo do autoconhecimento dá o sentimento de realização de algo, de chegada à meta, coisa tão apaixonante e deleitável como o sucesso mundano. Pode-se renunciar às coisas exteriores da existência, mas no esforço para adquirir autoconhecimento há a sensação de realização do caçador que pega a caça, coisa semelhante à satisfação proporcionada por qualquer ganho mundano. Não há compreensão do eu, de mim, do ego, mediante acumulação de conhecimento sobre o que foi ou sobre o que é. A acumulação perverte o percebimento, e não é possível compreender o eu em suas diárias atividades, suas rápidas e solertes reações, quando se tem a mente pejada de saber. Enquanto a mente leva a carga do saber, e ela própria é resultado do saber, nunca será nova, não corrompida. Permitis-me uma pergunta? Indagou a senhora, algo nervosamente. Tinha estado a escutar em silêncio, hesitando em fazer perguntas.
por respeito ao marido, mas agora que os dois se mantinham em relutante silêncio, resolvera falar. Desejo perguntar, se é permitido, por que é que uma pessoa é dotada de lucidez, percebimento total, enquanto outras apenas percebem minudências várias, mas são incapazes de apreender o todo. Por que não temos todos essa lucidez, essa capacidade de perceber o todo, que vós pareceis possuir? Por que é que um a tem e outro a não tem? Pensais que isso seja um dom? Assim parece, respondeu, mas isso seria dizer que a divindade é parcial e que, portanto, poucas esperanças haveria para nós outros. Espero que assim não seja. Investiguemos. Ora, por que fazeis esta pergunta? Pela razão muito simples e muito óbvia que eu desejo essa lucidez. Ela perdera agora o acanhamento e mostrava-se tão ansiosa por falar como os outros. Vosso indagar, pois, é motivado pelo desejo de obter algo. Ganhar, alcançar, vir a ser algo, implica um processo de acumulação e de identificação com o que se acumulou, não é verdade? Sim, senhor. O ganhar implica também comparação, pois não? Vós, que não tendes esta lucidez, vos estáis comparando com alguém que a tem. É verdade. Mas esse comparar é, obviamente, resultado da inveja, e a lucidez pode ser produzida pela inveja? Não, creio que não. O mundo está cheio de inveja, de ambição, como se pode ver dessa incessante busca de êxito, das relações do discípulo com o mestre, do mestre com o mestre superior e assim por diante, infinitamente. E isso desenvolve certas capacidades, mas o percebimento total, a total lucidez, é uma capacidade dessa natureza? Ele se baseia na inveja, na ambição? Ou se manifesta depois de terem cessado todos os desejos de ganho? Compreendeis? Parece que não. O desejo de ganho se baseia na presunção, não achais? Ela hesitou e depois disse lentamente: agora que mo apontais, vejo que fundamentalmente assim é. Portanto, é vossa presunção, seja em sentido grandioso, seja em sentido vulgar, que vos leva a fazer essa pergunta. Isso também parece verdadeiro. Por outras palavras, fazeis esta pergunta impelida pelo desejo de terdes êxito. Agora, pode esta pergunta, por que não tenho lucidez, ser feita sem inveja, sem se dar exagerada importância ao eu? Não sei. Pode haver investigação quando a mente está presa a um motivo, enquanto o pensamento está centralizado na inveja, na presunção, no desejo de sucesso. Pode viajar para longe, livre e desembaraçadamente? Para se poder investigar verdadeiramente, não é preciso que deixe de existir o centro? Quereis dizer que a inveja ou a ambição, ou seja, o desejo de ser ou vir a ser algo, tem de desaparecer completamente para que uma pessoa possa ter lucidez? Mais uma vez, se permitis assinalar, vós desejais possuir essa capacidade e, portanto, ireis disciplinar a vós mesma a fim de a adquirirdes. Vós, a aspirante à posse dela, continuais a ser importante, e não a própria capacidade. Essa capacidade só pode manifestar-se
quando a mente já não tem motivo de espécie alguma. Mas, Senhor, ainda há pouco dissestes que a mente é resultado do tempo, do conhecimento, de motivo. Como pode então a mente existir sem motivo? Fazei esta pergunta a vós mesma, não apenas verbalmente, superficialmente, mas tão a sério como um homem faminto que deseja alimento. Quando indagais, investigais. Importa descobrirdes por vós mesma a causa de vossa indagação. Podeis indagar impelida pela inveja, ou podeis indagar sem terdes nenhum motivo. O estado da mente que deveras investiga a capacidade de total percebimento é um estado de completa humildade e completa tranquilidade. E justamente essa humildade, essa tranquilidade é a própria capacidade. Não é coisa que se deve ganhar.